Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ouvi atentamente todos os oradores que ocuparam a tribuna até agora, discutindo uma das matérias mais importantes para a vida do Estado do Rio de Janeiro. Começa por aí. Era para ao mesmo tempo que eu acompanhei e acompanhava as intervenções dos pares desta casa, companheiros, eu via que também os demais parece que não estão nem aí para o assunto. Eu acho isso ruim, não é? Porque na hora de votar, aí se vota exatamente de acordo com aquilo que é indicado por A, B ou C, líder do governo, isso, aquilo, e se aprova sem ter tido a oportunidade de um aprofundamento da matéria sobre coisa tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. O orçamento, tanto o orçamento, o plano plurianual, o companheiro nobre deputado Valder Carneiro colocou muito bem. Quer dizer, passou a margem daquilo que nós podemos vislumbrar como planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, você elabora, constrói ele em cima de cenários. Então tem o cenário a curto prazo, tem aquele cenário a médio prazo e tem o cenário a longo prazo. É assim que você constrói um planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele é fundamental. Ele é essencial para que a implementação das políticas públicas aconteçam contemplando o interesse público e dando à administração do Estado as ferramentas necessárias e suficientes para a condução exatamente dessas políticas públicas colocadas em prática. Ora, apresentar um plano plurianual sem ter essas características, praticamente o plano plurianual, no meu entender, perde a sua finalidade. Perde. Quer dizer, se você não planeja, se você faz tabelas de números para dar uma certa satisfação, e satisfação a quem realmente não. Nós sabemos perfeitamente da situação que vive o Estado do Rio de Janeiro. Suas finanças totalmente combalidas. Regime de recuperação fiscal que é nada mais nada menos do que uma mordaça colocada no pescoço do Estado e que, vez por outra, o garrote é apertado ou afrouxado. Se nós não conseguirmos ter como objetivo, primeiro, superar as dificuldades das finanças do Estado do Rio de Janeiro, como é que nós vamos ter a condição de implementar as políticas públicas de atendimento às necessidades básicas da população do Estado do Rio de Janeiro? Então, isto daí é um erro que está se cometendo, parece que no passado já se cometeu e por conta desses erros, é que encontra-se hoje na situação que se encontra. É claro que tem outros componentes também, mas esse componente ele é fundamental.
Quer dizer, você administrar um estado como o Rio de Janeiro, na situação crítica que se encontra, em relação a todas as políticas, não é só a política de finanças, não é só a política da educação, não é só a política da assistência social, não é só em relação à política da moradia, dos transportes, ou seja, aquelas políticas que são fundamentais para garantir o bem-estar da população do estado do Rio de Janeiro. Se você não tiver isso como planejamento para que haja execução dessas políticas, provavelmente é muito difícil você dizer que vai obter sucesso ou garantir minimamente que possa existir sucesso. Pois não, deputada Renata Souza. Excelentíssimo deputado Eliomar Coelho, importantíssima a sua observação de que essa casa deveria se debruçar sobre o PPA, sobre o que está colocado, porque, afinal de contas, é a partir de aonde se vai o dinheiro, onde exatamente o governo do Estado vai colocar prioridade na execução orçamentária do Estado, visto que a gente tem aí um processo de recuperação fiscal e que a gente precisa que não só essa casa se comprometa com esse debate, mas que cada deputado e deputada aqui possa fazer de maneira concreta e qualificada. Não podemos votar esse plano de maneira atabalhoada, pelo contrário, é importante que a gente discuta exaustivamente aqui. Afinal de contas, é essa prioridade que vai dizer para a gente se vai ter mais dinheiro para a educação, para a saúde, ou se vai ter mais dinheiro, senhor presidente, em políticas públicas que piorem a qualidade de vida da população. Eu digo isso, senhor presidente, porque dificilmente a gente vê o dinheiro colocado em serviços de assistência social. Dificilmente a gente vê o dinheiro colocado, e aí a deputada enfermeira Rejane colocou muito bem aqui, em serviços para a prevenção de feminicídio, serviços de prevenção a homicídios. Então, a gente precisa se debruçar sobre esse PPA e falar também, traduzindo para a população, o que isso significa. Quando o governo deixa de colocar em determinado lugar para colocar em outro, ele está dizendo quais são as vidas que ele escolheu para que tenha dignidade. Então, é muito importante que a gente fale sobre esse tema nesta casa. Muito obrigada pela parte. Obrigado. Não, um fato curioso é que o que se observa na leitura da peça que é apresentada? Uma redução praticamente nas rubricas relativa às políticas públicas, uma redução. E qual é a proposta apresentada para você superar e vencer exatamente essa redução? Não existe. Esse aqui é o problema, não existe. Então, o que se faz, nada mais, nada menos é do que praticamente copiar tabelas até de outros governos anteriores, mudando aqui e acolá alguns números. Porque é inadmissível que você queira sair das dificuldades impondo uma política de austericídio. A austeridade que queiras fazer aí, qual é o critério onde você privilegia determinadas políticas públicas e abandona e despreza totalmente outras políticas que são fundamentais? Nós aqui que ocupamos a tribuna temos uma preocupação fundamental com a questão das políticas públicas de caráter social. Aqueles que não têm esse tipo de preocupação não ocupam a tribuna. Isso aí é que me estranha. Estranha. Não ocupa a tribuna. Eu gostaria de ver exatamente, porque aqui é uma casa que representa a sociedade, né? Defende-se os trabalhadores, defende-se também o capital. O capital é defendido, o mundo do trabalho é defendido. Só que o mundo do trabalho, sua defesa, ela é pautada por várias intervenções feitas aqui, em plenário e na tribuna. Há uma diferença de qualidade. Quando que
aquilo que é do capital, do mundo do capital, ninguém se pronuncia, mas vota. Esse é que é o problema, vota. E quando vota, pelo menos tem prevalecido até como maioria. Você, aquela maioria calada, quieta, muda, surda, porque a gente está falando, também ninguém está ouvindo. Então, a surdez. Isso daí é uma coisa que eu gosto. Eu me inscrevi para discutir exatamente para colocar esse tipo de preocupação que eu tenho e que eu acho lamentável. Eu acho lamentável. Amanhã nós vamos discutir a LOA. E aí? Também lá, está lá. Vamos discutir praticamente repetindo talvez aquilo que a gente está conversando hoje. Quer dizer, a ausência de planejamento, não tem objetivo, não tem metas definidas, não tem exatamente projetos, não tem programas, não tem as ações. Tudo isso caberia exatamente num planejamento estratégico para o estado do Rio de Janeiro, se você quer que realmente ele se desenvolva, quer que o desenvolvimento dele realmente atinja, sirva para todos e para todas. Isso é que é o negócio. Nós vivemos um problema seríssimo, que não é só no estado do Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro, que é a questão cada vez maior da existência das desigualdades neste país. Como que você vai superar as desigualdades? Você supera com a implementação, colocação em prática exatamente das políticas públicas. E essas políticas públicas têm que ser colocadas em práticas para responder às necessidades de superação das dificuldades que vive o estado do Rio de Janeiro atualmente. Isso daí a gente não vê, não sente. Então, chegar aqui para dizer, como o nobre deputado Márcio Pacheco falou, quer dizer, está colocando os números reais. Primeiro, eu não sei se realmente está colocando os números reais, começa por aí. E segundo, colocando os números reais, mas você reduzindo de forma drástica os investimentos para fundamentais na alavancagem do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, é por demais complicado, se você não apresenta o caminho a ser seguido, um roteiro que deva ser colocado em prática exatamente para você fazer a colocação em prática daquilo que nós consideramos fundamental, que é um plano, um planejamento estratégico para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. A abordagem que nós fazemos em relação à educação, como que você não pode considerar a educação como talvez o instrumento mais importante, mais vigoroso na alavancagem do desenvolvimento de um estado? É inadmissível, é inadmissível. A questão da saúde é inadmissível. Aliás, quando vem aqui e diz que está tudo bem, eu acho que está se vivendo num outro estado que não é o estado que a gente vê aí nas ruas todos os dias do estado do Rio de Janeiro. É só sair agora para ver a questão da política pública da habitação. Aqui no entorno da Assembleia. A quantidade de famílias debaixo das marquises, já a esta hora, se preparando para passar a noite ao desalento. Quer dizer, será possível que ninguém veja aquilo ali? Aquilo não é visto? Porque não é pequena a quantidade dessas pessoas, são famílias inteiras, totalmente ao relento. Por quê? Porque não existe uma política pública de habitação no estado do Rio de Janeiro, exatamente para acolher esses que vivem ao desalento, totalmente desabrigados. A questão da violência. Como é que pode se justificar a violência que existe no estado do Rio de Janeiro? Como é que pode se explicar, por exemplo, a quantidade de casas comerciais que estão fechando? E cada casa comercial que fecha, cada empresa que fecha, significa eliminação de postos de trabalho, que por sua vez significa desemprego. Está lá colocado isto como planejamento estratégico para você superar, vencer isto daí.
A questão do regime de recuperação fiscal, que foi colocado aqui, foi por Vossa Excelência, nobre deputado Valdec Carneiro, dizendo que em 2023 vai coincidir o final do regime de recuperação fiscal com o término exatamente deste plano plurianual. E aí o que acontece é o seguinte: as dívidas, porque o Estado do Rio de Janeiro vai ficar devendo muito mais do que o que ele deve hoje, exatamente por conta do termo de adesão que ele assinou ao regime de recuperação fiscal. A gente está vendo aí, por exemplo, a questão da Previdência, Rio Previdência, 6,6 bilhões ainda falta pagar e não se encontra nenhuma justificativa para esse dinheiro estar existindo sob a forma de dívida. Quer dizer, então se não existe um enfrentamento para superar as dificuldades, se não existe um enfrentamento para superar tudo que existe de desarranjado na política macro do Estado do Rio de Janeiro, e se não existe um planejamento estratégico voltado exatamente para contemplar o atendimento das necessidades de superação dessas dificuldades, nós nunca vamos sair da situação em que nos encontramos atualmente, infelizmente. Então, eu gostaria realmente de deixar essas preocupações aqui. O Estado precisa, esta casa precisa ter o seu posicionamento e exigir exatamente que as coisas aconteçam dessa maneira, e não da maneira para querer enganar os outros e não tocar realmente naquilo que é essencial, como esse estado de calamidade que vive o Estado do Rio de Janeiro. Essas as considerações que eu gostaria de fazer, e amanhã também eu vou me inscrever para discutir exatamente a LOA, Lei Orçamentária Anual. Talvez a peça mais importante para a administração política, econômica, social, ambiental, universal, planetária, intergaláctica, para sair intergaláctica, exatamente para sair da situação que se vive atualmente. Eram essas considerações. Muito obrigado.